Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lívia Cordeiro e bem-vindos a este canal. Primeiramente, eu queria falar que o canal aqui, a ideia, é mostrar que viver é uma aventura nas suas diversas formas. E uma das aventuras que se apresentou inesperadamente para mim nesse ano é que eu fiquei gestante, né? Eu engravidei, nós engravidamos, né? Eu e meu companheiro. E não foi de uma maneira planejada. E realmente esse processo está sendo uma aventura. E nesse sentido eu queria compartilhar, já que o YouTube é uma plataforma que me permite abrir aqui um canal e compartilhar as coisas que eu quiser, trocar experiências com outras pessoas e conversar sobre esses assuntos que eu acho que muitas vezes a experiência que eu tô tendo talvez possa ajudar a inspirar ou trazer um apoio também a outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Então, é por isso que eu decidi trazer essa pauta aqui pro canal, neste que é o primeiro vídeo onde eu tô falando, né? Antes de começar, eu quero falar para vocês então que eu vou continuar trazendo mais conteúdo sobre cavernas e também outros assuntos sobre a biologia e a ciência. Eu tô organizando as coisas e na medida do possível eu vou fazendo por aqui, até que eu consiga fluir o trabalho de uma maneira que a gente consiga deixar a frequência dos vídeos constantes. Mas hoje eu decidi então gravar esse primeiro vídeo conversando com vocês e eu queria trazer esse assunto, que é gravidez, pandemia e os sonhos que são adiados. Bom, primeiramente eu queria compartilhar que antes eu tinha uma ideia de não ter filhos, na verdade. O Rafael, que é meu companheiro hoje, não é meu primeiro marido, eu já fui casada outra vez. Quando eu era mais nova eu tive vontade de ter filhos. Até cheguei a investigar se eu tinha algum problema de fertilidade, mas eu nunca fui a fundo mesmo, nunca cheguei a fazer um acompanhamento, né, devido, muito detalhado. Tem mulheres que fazem um acompanhamento de ovulação, começa a tomar alguns suplementos, alguns remédios para ajudar a ovular e tal, e eu não fui a fundo nessa história não, mas teve um período na minha vida aí, uns mais de 10 anos atrás, que eu quis ter filhos, né, quando eu era um pouco mais nova, no meu primeiro casamento. Mas depois o relacionamento não deu certo e eu fui construindo os meus projetos, trabalhando com biologia, com pesquisa, consultorias ambientais e várias outras coisas que sempre demandaram bastante atividade física e bastante atividade de campo. Além disso, eu também cheguei à conclusão de que não era necessário para sentir uma vida completa você ter um filho gerado por você mesmo. Eu sempre pensei que lá na frente, daqui mais uns anos assim, de repente eu poderia adotar uma criança. E eu comecei até a pensar nessa questão da adoção, porque graças a essa experiência de ser biólogo, de estar no campo, né, de viajar por diversos lugares, tanto no país, aqui no Brasil, quanto em alguns lugares fora do Brasil, eu vi realmente que em diversos povoados, com muito menos estrutura e oportunidades, que realmente o abandono das crianças, assim, é uma situação muito grave. Tem muitas comunidades pelo Brasil afora e também pela Ásia, pela África, por vários outros continentes, onde você tem muitas crianças, mas muitas crianças nas comunidades precisando de ajuda, de oportunidade, crianças que precisam ser adotadas. Então, eu parei durante vários anos de pensar nessa história de ter filho. Pensava assim, se um dia eu realmente achar que é um momento, não era nada que eu realmente pensava ser certo ou não, mas eu já tinha literalmente apagado essa ideia de fazer um filho da minha barriga. Mais pra frente, se eu quisesse, eu poderia adotar uma criança. Então, por isso, eu tinha decidido que não queria ter filhos. Com meu companheiro, nós estamos juntos já há 4 anos e eu já vinha conversando com ele também sobre a possibilidade dele fazer a cirurgia, poder ter um relacionamento sem eu precisar ficar tomando hormônios anticoncepcionais também. Mas enquanto a gente amadurecia esse diálogo, eu engravidei. No primeiro momento, né, que eu descobri que estava grávida, eu levei um choque no sentido, caracas, e agora? O que eu vou fazer com os
projetos, com essa vida de bióloga que exige tanto trabalho de campo. Então, no primeiro momento eu fiquei chocada porque não era nada do que eu tava pensando para esse momento. Porque a gente tá numa pandemia. E, infelizmente, o Brasil é um dos países com uma das maiores taxas de mortalidade das gestantes. Sim, a situação do Brasil é muito grave para uma mulher gestante atualmente. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, de 188 territórios, né, países afetados pelo novo coronavírus no mundo inteiro, o Brasil é o que tem mais mortes maternas do que a soma de todos esses países juntos. É assustador, né? É um cenário bastante assustador. De qualquer forma, eu confesso para vocês que os primeiros 15 dias foi assim de estado de choque, de muita concentração para assimilar a situação e definir como eu poderia lidar com essa situação. E acabei ao longo desses meses desenvolvendo um pensamento que eu nunca tive antes, de ficar pensando qual é a situação da vida de várias outras mulheres gestantes, mas que muitas vezes não tem uma família que apoia, mesmo as mulheres da área da saúde que estão na linha de frente e estão gestantes. Então, realmente é uma situação que, pra mim, pessoalmente, na minha experiência, foi bastante assustadora, assim. E aí, depois entrou numa outra situação, que foi quando eu aceitei essa ideia. Então, beleza, estou gestante, vou ter um filho, a gente tá no meio da pandemia, e agora? Tá, vou me cuidar, vou fazer o melhor que eu posso, o Rafa vai se cuidar também, vai fazer o melhor que ele pode, porque ele trabalha no setor do turismo, atende turistas e então, de uma certa forma, ele acaba se expondo, não tem como ficar totalmente dentro de casa. Então, tudo isso me causou uma ansiedade muito grande no início. Depois do momento que eu aceitei a situação de periculosidade que vivemos, depois que eu aceitei a situação dessa gestação não planejada, né, não esperada para esse momento, dentro desse contexto de pandemia, tentei levar meu dia a dia normal. Mas, no meu dia a dia normal, geralmente eu tenho muitas atividades. Então é atividade de campo, é viajar de uma cidade para outra, nosso projeto aqui empresarial, visitas e clientes e horta, quintal, compostagem, a gente faz várias coisas. Então, assim, minha vida é bem dinâmica. Eu sou mãe de 12 gatos, gente. Se vocês quiserem, um dia eu posso falar sobre eles também. Então, assim, eu faço muita atividade mesmo no dia a dia. E no primeiro trimestre, algo que eu não tinha tomado uma consciência clara ainda, é que é uma das fases mais delicadas da gestação, quando o embrião e todas as estruturas protetoras, os invólucros protetores deste embrião estão se formando e se conectando, né? Basicamente, entre aspas, se enraizando. Então é quando os vasos sanguíneos estão se estabelecendo ali em volta desse embrião. O primeiro trimestre é bastante delicado e muitas mulheres acabam sofrendo um processo de um aborto natural nesse primeiro trimestre. Ainda mais quando se trata, no meu caso, que já é uma gestação considerada tardia. Um certo dia, então, depois aí de umas 2 a 3 semanas que eu confirmei a gravidez e tava levando meu dia a dia normalmente, eu comecei a sentir muita dor e foi assim, depois de um dia, sabe assim, aquele dia que você resolve faxinar? E eu aqui em casa, como tem os pets dentro de casa, né, os gatinhos, eu já entrava com mangueira, puxando roda, aquela loucura, arrastava sofá, era bagunça louca aqui pra tudo quanto é lado. E depois de um dia desse, eu sentei e senti uma pontada logo embaixo do umbigo, no baixo ventre, assim, muito aguda e uma sensação de que a minha menstruação poderia descer a qualquer momento. Nesse momento eu falei com o Rafa, falei, olha, tem alguma coisa errada, eu vou até a capital novamente pra voltar no médico, porque eu acho que eu tô perdendo o bebê. E assim eu fiz, peguei o carro, fui embora, peguei a estrada, fui até a capital, onde eu consigo ter um atendimento médico que é mais acessível, mais rápido, consegui fazer o atendimento e de fato eu sofri um descolamento de placenta. Quando eu voltei na médica, ela falou pra mim, olha, fica de repouso absoluto, sem nenhuma atividade, muita água, se alimenta bem. Ela me passou mais algumas vitaminas, alguns suplementos e tal. Fui seguir todas as recomendações que a minha médica passou e eu perguntei pra ela, doutora, você acha que eu posso perder o bebê? Ela falou pra mim, olha, não sei, segue as orientações e vamos acompanhar, e você vai fazer um ultrassom por semana durante as próximas 4 a 5 semanas. Ou seja, eu saí da minha casa, que é no interior,
com 2 mudas de roupa e fui pra capital, e lá eu fiquei praticamente 45 dias em repouso na casa da minha mãe, durante 45 dias isolada, né, sem ter contato com muitas pessoas, totalmente repouso. Eventualmente eu tinha um contato com meu pai, com as minhas irmãs que iam lá fazer uma comprinha, me ajudar, levar alguma coisa para não precisar sair muito de casa, mas um contato mínimo, bastante distante deles, tomando todo cuidado para não me contaminar também com a Covid. Mas foram 45 dias bastante isolada, né? Pouco contato com as pessoas, em repouso absoluto, e assimilando todo esse processo. Então, o primeiro processo de ter uma gravidez inesperada, aceitar, e de repente um outro processo de quase perder. Então, nossa, esse primeiro trimestre, gente, foi complicado mesmo. Além disso, eu acho que eu fui também um pouco afetada por toda a oscilação hormonal, porque a progesterona, ela é um hormônio que deixa a mulher um pouco deprimida. Ela é um hormônio que tem essa dualidade, ao mesmo tempo que ela ajuda a fazer com que a gravidez, né, tenha uma continuidade, ao mesmo tempo ela deixa psicologicamente, assim, bastante deprimido. Eu passei por esse processo também. E junto com isso, uma sensação de distanciamento, de afastamento, que já se vinha instalando em mim por conta da pandemia, porque eu sempre tive um dia a dia muito dinâmico, com muitas atividades, assim, dificilmente eu passava um mês completo em casa, sempre estava viajando de um lugar para o outro, fazendo muito trabalho de campo, que é uma coisa que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, mas já durante a pandemia eu já estava assim sofrendo, porque a gente teve que reduzir muitas essas atividades, e aí com a gestação isso se intensificou ainda mais. Então essa sensação de afastamento dos meus sonhos também foi bastante complicada para mim. Foi totalmente inesperada. Depois desse processo, eu comecei a sentir também os efeitos colaterais, né? Eu não consigo, sinceramente, ficar romantizando igual a pessoa, meu sonho era ter filhos, ou minha gestação foi maravilhosa, ou tudo é um mar de rosas, e eu também não sou assim, sabe, a pessoa mais romântica do mundo com essas coisas. Eu fiquei, logicamente, como bióloga, né? Eu fiquei muito numa postura de auto-observar as mudanças que estavam acontecendo no meu corpo. Eu também sempre pratiquei muito yoga e meditação, então essas práticas sempre ajudam a você a desenvolver uma percepção corporal. E eu acho que eu tenho isso bem desenvolvido. E eu senti muito mesmo. Então, o meu sono ficou completamente desorganizado. No 3º pro 4º mês foi uma loucura. Meu sono passou a funcionar num ciclo de 4 horas. Então eu ficava 4 horas dormindo, 4 horas acordada, 4 horas dormindo, 4 horas acordada. Então às vezes essas 4 horas acordada era das 2 às 6 da manhã, depois dava um sono, que é um sono que se você não dormir parece que você vai morrer, sabe? Muito forte mesmo. Não senti muita náusea, mas vários dias assim uma alteração no paladar muito forte, e essa alteração às vezes me fazia perder o apetite, mas eu não senti também nada do que eu sempre ouvi falar muito, que a gestante tem desejos de comidas ou desejos muito específicos de algumas comidas. Eu não senti isso. Eu senti meu paladar alterado, e nos dias assim, nesse primeiro trimestre, muitas vezes assim, uma falta de apetite, mas uma náusea assim, de passar mal, de vomitar, isso não aconteceu comigo. Teve um dia só que eu passei mal e vomitei, mas eu acho que eu descuidei da água e eu acabei desidratando um pouco. Mas fora isso, esses foram os sintomas que eu tive. Ao longo desses 45 dias, então, eu fui me cuidando, segui todas as orientações da médica e fui fazendo o acompanhamento pelos ultrassons. Então, até posso mostrar para vocês aqui. Olha, gente, então, aqui o desenvolvimento com 8 semanas e 10 dias. Olha o embriãozinho, gente, só tem uns brotinhos de braço e perna, muito engraçados. Mas, enfim, então o embrião tá aqui, né, a placenta, e o que acontece é esse descolamento, tá vendo? Tem isso aqui, é uma cicatriz. E só que isso pode evoluir para todo o envoltório aqui embrionário, o embrião acabar se descolando completamente do útero. Por isso que esse primeiro trimestre é bastante delicado e é necessário um certo cuidado. Bom, depois de todo esse acompanhamento, a coisa toda se estabeleceu e o bebê foi se desenvolvendo
tranquilamente até agora. Bom, foi um grande alívio então quando eu pude voltar na médica e os ultrassons foram evoluindo e mostrando que esse descolamento foi cicatrizando. Depois de 45 dias, e a médica me liberou para voltar a fazer caminhadas leves. Logicamente eu perguntei para ela se eu poderia voltar a praticar yoga também, e ela me liberou para fazer tudo isso e voltar para casa. Bom, esse foi o resumo do meu primeiro trimestre. Não foi muito fácil, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas vou falar pra vocês que por enquanto tá tudo bem. No próximo vídeo, então, eu vou contar pra vocês como é que foi essa minha experiência do segundo trimestre, e no terceiro trimestre também eu faço outro vídeo, se vocês acharem interessante. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode deixar aqui no comentário, eu agradeço. Eu tive essa vontade de compartilhar a minha experiência, porque, enfim, eu vi vários vídeos no YouTube, alguns são bem românticos, outros são um pouco mais dramáticos, mas de qualquer forma, ouvir a experiência de várias outras mulheres foi importante pra mim. E agora a gente segue firme e forte, hein, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Olha, já estamos nesse ponto aqui. É isso aí, galera. Viver a vida é uma aventura e muitas vezes essa aventura não é planejada, ou essa aventura são as coisas inesperadas que ocorrem na nossa vida. Então desejo a todas as pessoas muita saúde, muita sorte, se cuidem, usem máscara, porque a vida é única e é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E sem a vida não dá para desfrutar desse planeta imenso e maravilhoso que nós temos à nossa volta. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.